Capítulo 1. Assumindo o comando de si próprio. A essência da grandeza está na capacidade de escolher a realização pessoal, em circunstâncias nas quais outros escolhem a loucura. Olhe por cima do ombro. Você notará a presença de um companheiro constante. Na falta de nome mais adequado, chame-o de sua própria morte. Você pode ter medo desse visitante ou fazer uso dele para proveito próprio. A escolha é sua. Sendo a morte uma tese de dimensões tão infinitas e a vida tão excitantemente breve, pergunte a si mesmo: será que devo evitar fazer o que realmente quero fazer? Será que deveria viver minha vida como os outros querem que eu viva? É importante acumular coisas? O certo será adiar sempre? O mais provável é que as respostas se resumam numas poucas palavras. Viva! Seja você mesmo. Aproveite. Ame. Você pode temer improdutivamente a morte ou usá-la para ajudá-lo a aprender a viver de maneira produtiva. Preste atenção às palavras de Ivan Illich, personagem de Tolstói, enquanto espera a chegada da grande niveladora, contemplando um passado totalmente dominado pelos outros, uma vida durante a qual ele desistira de exercer o controle de si mesmo para se adaptar a um sistema. E se toda a minha vida tivesse sido um erro, ocorrera-lhe a ideia de que o que antes lhe parecera absolutamente impossível, ou seja, o fato de não ter vivido a vida como deveria, talvez fosse mesmo verdade. Ocorrera-lhe que seus impulsos, que imediatamente eram reprimidos, talvez representassem o que havia de real, enquanto todo o resto era ilusório. E todas as suas obrigações profissionais, toda a estrutura de sua vida e de sua família, e todos os seus interesses sociais e oficiais talvez tivessem sido falsos. Ele tentou defender tudo isso perante a si mesmo e de súbito percebeu a fragilidade daquilo que estava defendendo. Não havia nada a defender. Da próxima vez que você estiver diante de uma decisão que envolva escolher entre assumir ou não o controle de si mesmo, fazer sua própria ação, fazer sua própria opção, formule-se esta importante pergunta: por quanto tempo permanecerei morto? A partir dessa perspectiva eterna, tome então sua decisão e deixe as preocupações, os medos, a questão de você poder ou não assumir isso e a culpa para aqueles que viverão eternamente. Se não começar a dar esses passos, pode estar certo de que viverá toda a vida do jeito que os outros dizem que você deve viver. É evidente que, dada a brevidade de sua permanência na Terra, convém que ela seja pelo menos agradável. Em suma, trata-se da sua vida, faça com ela o que você quiser. Felicidade e QI. Assumir o comando de si próprio envolve o abandono de alguns mitos bastante difundidos. Encabeça a lista a ideia de que a inteligência se mede pela capacidade de resolver problemas complexos, ter certo nível de desempenho ao ler, escrever, contar e resolver rapidamente equações abstratas. Essa noção de inteligência estabelece a instrução formal e o preparo cultural como as medidas da autorrealização. Estimula um certo tipo de snobismo intelectual, que acarreta resultados bastante prejudiciais. Passamos a acreditar que a pessoa com a maior coleção de prêmios escolares, bem dotada sob algum aspecto acadêmico, matemática, ciências, vocabulário gigantesco, boa memória para fatos sem importância, leitura a jato, é inteligente. Contudo, os sanatórios para os doentes mentais estão abarrotados de pacientes dotados de todas as devidas credenciais, bem como de muitos que não as possuem. O verdadeiro barômetro da inteligência é uma vida produtiva, feliz, vivida a cada dia e a cada momento presente de cada dia. Se você é feliz, se vive cada momento pelo que ele vale, então você é uma pessoa inteligente. Saber solucionar problemas constitui útil complemento à sua felicidade. Mas se você está ciente de que, apesar de sua incapacidade para resolver uma certa questão, ainda é possível escolher a felicidade, ou pelo menos recusar-se a escolher a infelicidade, então você é inteligente.
Você é inteligente porque possui a arma suprema contra o grande fantasma do CN, o colapso nervoso. Talvez você fique surpreso ao saber que colapso nervoso é algo que não existe. Os nervos não entram em colapso, não se rompem. Faça um corte em alguém e procure os nervos rompidos. Não vai encontrá-los. Pessoas inteligentes não sofrem colapsos nervosos porque assumiram o comando de si próprias. Sabem como preferir felicidade à depressão. Sabem enfrentar os problemas de suas vidas. Observe que eu não disse resolver os problemas, em vez de avaliar sua inteligência segundo a capacidade de resolver os problemas. Essas pessoas a avaliam segundo sua capacidade para se manterem felizes e meritórias, quer resolvam ou não os problemas. Você pode começar a se considerar uma pessoa inteligente com base na maneira pela qual escolhe sua reação em circunstâncias difíceis. As batalhas da vida são mais ou menos as mesmas para todos nós. Todo aquele que tem contato com outros seres humanos, em qualquer contexto social, enfrenta dificuldades semelhantes. Desavenças, conflitos e compromissos são parte da condição humana. Da mesma forma, dinheiro, envelhecer, enfermidades, mortes, catástrofes naturais e acidentes são eventos que apresentam problemas a praticamente todos os seres humanos, mas alguns se saem bem e evitam infelicidade e rejeição paralisante, a despeito de tais ocorrências, enquanto outros fracassam, tornam-se inertes ou sofrem um CN. Aqueles que reconhecem os problemas como parte da condição humana e não medem a felicidade pela ausência de problemas são os seres humanos mais inteligentes e também são os mais raros. Aprender como assumir pleno comando de si mesmo envolverá um processo de raciocínio totalmente novo, que pode apresentar dificuldades, pois há muitas forças em nossa sociedade que conspiram contra a responsabilidade individual. Você deve confiar em sua própria capacidade para sentir, em termos emocionais, seja o que for que quiser sentir, em qualquer momento de sua vida. Essa é uma ideia radical. Você provavelmente cresceu com a certeza de que não pode controlar suas próprias emoções, de que raiva, medo e ódio, bem como amor, êxtase e alegria, são sentimentos que acometem você e ninguém os controla. Simplesmente os aceita. Quando acontecem coisas tristes, você naturalmente sente tristeza e espera que algo de bom esteja por vir, para que logo você possa sentir-se bem. Escolha como você vai se sentir. Os sentimentos não são apenas emoções que acontecem, são reações que você escolhe ter. Se você comanda suas emoções, nada o obriga a escolher reações autodestrutivas, desde que aprenda que pode sentir o que quiser. Você se verá a caminho da inteligência. Caminho esse que não tem atalhos que levem a colapsos nervosos. Trata-se de uma nova estrada, pois você verá cada emoção como uma escolha e não como uma condição de vida. Nisso está a essência da liberdade individual. Através da lógica, você pode atacar o mito do não controle das próprias emoções, usando um silogismo simples. Silogismo é uma fórmula de lógica na qual temos uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão baseada na concordância entre as duas premissas. Você pode dar início ao processo de assumir o comando de si próprio, tanto em termos racionais quanto emocionais. Lógica, silogismo. Premissa maior. Aristóteles é um homem. Premissa menor. Todos os homens têm pelos no rosto. Conclusão. Aristóteles tem pelos no rosto. E lógica, silogismo. Premissa maior. Aristóteles tem pelos no rosto. Premissa menor. Todos os homens têm pelos no rosto. Conclusão: Aristóteles é um homem. É claro que é preciso muito cuidado ao empregar a lógica, de modo que haja concordância entre a premissa maior e a premissa menor. No segundo exemplo, Aristóteles poderia perfeitamente ser um macaco ou uma topeira. Segue-se um exercício de lógica capaz de derrubar para sempre a ideia de que você não tem condições de assumir o controle de sua vida emocional. Premissa maior. Posso controlar meus pensamentos. Premissa menor.
Meus sentimentos se originam de meus pensamentos. Conclusão: posso controlar meus sentimentos. A premissa maior é clara. Você tem o poder de pensar qualquer coisa que permitir entrar em sua mente. Se algo simplesmente surge em sua mente, você escolheu ter esse pensamento, embora talvez não saiba o porquê. Mesmo assim, você tem poder para expulsá-lo e, portanto, é capaz de controlar a sua mente. Posso lhe dizer? Imagine um antílope cor-de-rosa e você pode transformá-la num antílope verde, num porco de terra ou simplesmente pensar em outra coisa, se preferir. Só você pode controlar o que entra em sua mente sob forma de pensamento. Se não acredita, então responda a seguinte pergunta: se não é você que controla seus pensamentos, quem os controla? Será seu cônjuge, seu patrão ou sua mãe? E se eles controlam o que você pensa, então mande-os fazer terapia e fique certo de que você, imediatamente, começará a se sentir melhor. Mas, para falar a verdade, você sabe que não é assim. Só você e mais ninguém detém o controle do seu mecanismo de pensar, a não ser sob condições extremas de lavagem cerebral ou situações de experiência sob condicionamento, o que não faz parte da sua vida. Seus pensamentos lhe pertencem, são somente seus, e você tem o direito de guardá-los, modificá-los, partilhá-los ou meditar sobre eles. Ninguém pode penetrar em sua mente e conhecer seus pensamentos tal como você os vivencia. Você realmente controla seus pensamentos e seu cérebro lhe pertence, para que o use da maneira que escolher. Não há condição de contestar a premissa menor. Basta examinar o material de pesquisa existente, bem como seu próprio bom senso. Você não pode ter nenhum sentimento, emoção, sem antes ter experimentado um pensamento. Sem o cérebro, você perderá por completo a capacidade de sentir. O sentimento é a reação física a um pensamento. Se você chora, enrubesce, acelera o ritmo dos seus batimentos cardíacos ou tem uma reação emocional qualquer, parte de uma lista interminável de reações em potencial. Isso acontece porque você recebeu um sinal proveniente da central de pensamentos, que por sua vez, se for danificada ou sofrer um curto-circuito, você fica incapacitado de experimentar reações emocionais. Com certos tipos de lesões cerebrais, você não pode nem mesmo sentir dor física e poderia fritar sua própria mão em um fogão sem experimentar a menor sensação de dor. Você sabe que não pode passar por cima de sua central de pensamentos e experimentar sensações físicas, assim sendo, a premissa menor está apoiada na verdade. Cada sentimento que você experimenta foi precedido por um pensamento, e sem cérebro você não pode ter sentimentos. A conclusão também é irrefutável. Se você controla seus pensamentos e se os sentimentos vêm dos pensamentos, então você pode controlar seus sentimentos. E a maneira de fazê-lo é atuar sobre os pensamentos que o antecedem. Trocando em miúdos, você acredita que os fatos ou as pessoas é que o tornam infeliz, mas isso não é verdade. É você que se faz infeliz em decorrência dos pensamentos que tem a respeito das pessoas ou fatos que fazem parte de sua vida. Tornar-se livre e saudável inclui a necessidade de aprender a pensar de modo diferente. Quando você conseguir modificar seus pensamentos, começará a experimentar novos sentimentos e terá dado o primeiro passo no caminho da liberdade individual. Para examinar o silogismo de um ponto de vista mais personalizado, consideremos o caso de Cal, um jovem executivo que dedica a maior parte do tempo a se torturar com o fato de que o chefe o considera burro. Cal se sente muito infeliz porque o chefe tem uma opinião negativa a respeito dele. Mas se Cal não soubesse que o chefe o considera burro, será que mesmo assim se sentiria infeliz? Claro que não. Como poderia sofrer uma função de algo que ignorasse? Portanto, o que o faz infeliz não é o que o chefe pensa ou deixa de pensar, é o que o próprio Cal pensa. Além do mais, ele se torna infeliz, convencendo-se de que a opinião de outra pessoa é mais importante do que a sua própria.
Essa mesma lógica se aplica a todo acontecimento, fato ou opinião pessoal. Não é a morte de alguém que faz você ficar triste. A tristeza só é sentida quando você fica sabendo que a pessoa morreu, de modo que a causa não é a morte, mas o que você diz a si mesmo a respeito do acontecido. Os furacões, por si mesmos, não são deprimentes. A depressão é exclusivamente humana. Se você está deprimido em decorrência de um furacão, isso se dá porque você está dizendo a si mesmo coisas que o fazem ficar deprimido. Isso não significa que você deveria se iludir e tratar de gostar de furacões, mas sim que deve se perguntar: por que preferi a depressão? Será que isso me ajudará a enfrentar as consequências do furacão? Você foi criado numa cultura que lhe ensinou que não é você o responsável por seus sentimentos, embora a verdade silogística seja você sempre foi o responsável. Você aprendeu uma série de fórmulas para se defender contra o fato de que realmente controla seus sentimentos. Eis uma curta relação dessas afirmações, que você já usou inúmeras vezes. Examine a mensagem que contém. Você me magoa. Você faz com que eu me sinta mal. Não posso me sentir diferente. Eu estou com raiva, não me pergunte por quê. Ele me causa nojo. Tenho medo de lugares altos. Você está me deixando sem graça. Ela me excita. Você me fez passar vergonha em público. A lista é potencialmente infinita. Cada afirmação contém a mensagem intrínseca de que você não é responsável pela maneira como se sente. Agora, modifique a lista, tornando-a correta, de modo a refletir o fato de que você comanda sua maneira de sentir e de que seus sentimentos vêm dos pensamentos que você tem a respeito de tudo. Eu me magoo em função do que digo a mim mesmo sobre sua reação para comigo. Eu causo mal-estar a mim mesmo. Posso alterar minha maneira de sentir, mas preferi ficar ansioso. Decidi ficar com raiva, porque costumo manipular os outros com a minha raiva, tendo em vista que eles pensam que os controlam. Eu próprio me enojo. Assusto a mim mesmo nos lugares altos. Eu me faço ficar sem graça. Eu me excito sempre que estou perto dela. Fiz com que me sentisse envergonhado ao dar mais valor às suas opiniões a meu respeito do que às minhas próprias e ao acreditar que as outras pessoas fariam o mesmo. Talvez você ache que os itens da primeira lista não passam de figuras de linguagem e que de fato não têm maior significado, não sendo mais do que simples maneiras de falar que nossa cultura transformou em clichês. Se é esse o seu raciocínio, pergunte a si mesmo: por que as afirmações da segunda lista não se transformaram em clichês? A resposta está em nossa cultura, que ensina o tipo de raciocínio da primeira lista e desestimula a lógica da segunda. A mensagem é óbvia. É você a pessoa responsável pela sua maneira de sentir. Você sente o que pensa e pode aprender a pensar de modo diferente sobre qualquer coisa, se resolver fazê-lo. Pergunta a si mesmo se compensa sentir-se infeliz, deprimido ou magoado. Depois passa a examinar meticulosamente o tipo de pensamento que leva você a experimentar esses debilitantes sentimentos. Aprender a não ser infeliz, uma tarefa difícil. Não é fácil adquirir novas maneiras de pensar. Você está acostumado a um determinado conjunto de pensamentos e aos debilitantes sentimentos que a eles se seguem. É preciso muito esforço para desaprender todos os hábitos de raciocínio que você assimilou até hoje. Ser feliz é fácil, mas aprender a não ser infeliz pode ser difícil. A felicidade constitui uma condição natural do ser humano. Prova evidente disso está nas crianças. Basta observá-las. Difícil é desaprender todos os condicionais que você digeriu no passado. Assumir o comando de si mesmo é processo que tem início com a conscientização. Surpreenda-se quando estiver dizendo coisas como ele me magoou. Alerte a si mesmo para o que você está fazendo no momento em que o faz. Uma nova maneira de pensar requer a conscientização da antiga maneira de pensar. Você se acostumou a padrões mentais que situam fora de você as causas de seus sentimentos. Você dedicou milhares de horas ao processo de reforçar esse tipo de raciocínio e agora terá de equilibrar a balança, com milhares de horas dedicadas à nova forma de pensar, ao raciocínio que assume a responsabilidade por seus próprios sentimentos. É difícil, tremendamente difícil, mas e daí? Isso não é razão para não fazê-lo.
Relembre a época em que você estava aprendendo a dirigir. Você se viu diante do que lhe parecia um problema insuperável. 3 pedais, mas só dois pés para fazê-los funcionar. Antes de mais nada, você tomou consciência da complexidade da tarefa. Soltar lentamente a embreagem, arrancar depressa demais, lá vem os solavancos. Pressionar o acelerador no mesmo ritmo com que solta a embreagem, pé direito no freio, mais pressionando a embreagem, senão mais trancos. 1 milhão de mensagens mentais, raciocínio constante, usar a cabeça, o que eu faço? Conscientização e, de repente, após milhares de tentativas, erros, mais esforço, chega o dia em que você entra no carro e sai guiando, sem enguiços, sem solavancos e sem pensar. Dirigir um carro transformou-se numa segunda natureza. E como foi que você conseguiu isso? Com grande dificuldade e muito raciocínio, alerta, presença de espírito, lembrando e esforçando-se. Você sabe controlar a mente quando se trata de realizar tarefas mecânicas, como, por exemplo, ensinar suas mãos e pés a se coordenarem para dirigir um veículo. No âmbito emocional, o processo é menos conhecido, mas idêntico. Você aprendeu os hábitos que tem hoje, reforçando-os pela vida toda. Você fica infeliz, irritado, magoado e frustrado automaticamente porque aprendeu a pensar dessa maneira há muito tempo. Você aceitou seu próprio comportamento e jamais tentou desafiá-lo, mas é possível aprender a não ser infeliz, irritado, magoado ou frustrado, tal como você aprendeu a ter todos esses sentimentos autodestrutivos. Por exemplo, ensinaram-lhe que ir ao dentista é uma experiência desagradável, sempre associada à dor. Você achou desagradável a visita ao dentista, chegando a dizer a si mesmo coisas como: odeio aquela broca. Mas tudo isso são reações aprendidas. Você poderia fazer com que a experiência toda funcionasse a seu favor, em vez de contra você, decidindo transformá-la num procedimento agradável e excitante. Se resolvesse fazer seu cérebro funcionar para valer, você poderia levar o som da broca a representar uma sensacional experiência sexual, e a cada aparição do brrr, você treinaria sua mente para visualizar o momento de maior êxtase de sua vida. Você poderia passar a encarar de forma diferente ao que costumava chamar de dor, preferindo sentir algo diferente e agradável. É muito mais excitante e gratificante dominar e assumir o comando de uma consulta dentária do que se apegar a velhas imagens e limitar-se a aguentar. Talvez você esteja cético e diga algo como: posso pensar tudo o que quiser, mas ainda assim me sinto infeliz. Quando o dentista liga a broca, lembre-se dos pedais do carro. Em que ponto você começou a acreditar que podia dirigir? Um pensamento se torna uma convicção quando nos dedicamos a atuar sobre ele repetidamente, e não quando tentamos uma vez e apelamos para a incapacidade inicial, usando-a como argumento para desistir. Assumir o controle de si mesmo envolve mais do que simplesmente experimentar novos pensamentos, requer a determinação para ser feliz e desafiar e destruir todos os pensamentos que são a causa de sua paralisante infelicidade. Opção: a suprema liberdade. Se você ainda acha que a escolha da infelicidade não é a responsabilidade sua, tente imaginar a seguinte sequência de acontecimentos. Cada vez que você fica infeliz, é submetido a algum tratamento que o desagrada. Talvez o tranque sozinho no aposento durante longos períodos de tempo, ou inversamente, talvez o obrigue a entrar no elevador lotado e a ficar de pé lá dentro, dias a fio. É possível que você fique privado de alimento ou seja obrigado a comer determinado prato cujo paladar não lhe agrada. Ou talvez o submetam à tortura física, infligida por outra pessoa, e não à tortura mental, causada por você mesmo. Imagine ser submetido a algum desses castigos até que se libertasse de todos os sentimentos de infelicidade. Por quanto tempo você acha que os conservaria? O mais provável é que você assumisse o comando bem depressa. Portanto, a questão não é se você pode controlar seus sentimentos, mas sim se o fará. O que você ainda vai ter de sofrer para fazer essa opção? Há quem prefira enlouquecer a assumir o controle. Outros simplesmente desistem e sucumbem a uma vida miserável, porque o que recebe em termos de piedade é superior à recompensa que consiste em ser feliz. A questão que discutimos é a da sua capacidade para preferir a felicidade,
ou pelo menos para não preferir a infelicidade em qualquer momento de sua vida. Talvez seja uma ideia revolucionária, mas é algo que você deveria considerar cuidadosamente antes de rejeitar, tendo em vista que abandonar essa ideia significa desistir de si mesmo. Rejeitá-la é acreditar que outra pessoa o controla e não você próprio. Entretanto, escolher a felicidade pode parecer mais fácil do que certos aspectos que complicam sua vida cotidiana. Assim como você é livre para preferir a felicidade à infelicidade, também na infinidade de acontecimentos da vida diária, você é livre para preferir o comportamento autogratificante ao autodestrutivo. Se você dirige um carro nos dias de hoje, o mais provável é que se veja frequentemente preso em engarrafamentos. Você fica furioso, xinga os outros motoristas, culpa seus passageiros, descarrega seus sentimentos sobre tudo e todos ao seu redor. Você se justifica dizendo que o trânsito deixa o, o trânsito sempre o deixa de mau humor, que você simplesmente se descontrola em engarrafamentos. Se é isso que acontece, decorre do fato de você estar acostumado a pensar certas coisas a respeito de si mesmo e de seu comportamento no trânsito. Mas e se você preferir pensar outra coisa? E se decidir usar sua mente de maneira autoestimuladora? Levaria tempo, mas você pode aprender a conversar consigo próprio de formas diferentes, a se acostumar com novos comportamentos, que talvez incluam assoviar, cantarolar, ligar o gravador e ditar cartas, até mesmo treinar a adiar sua própria raiva por períodos de 30 segundos. Você não teria aprendido a gostar do trânsito, mas sim a praticar, de início muito lentamente, novos pensamentos. Você teria decidido não se sentir desconfortável. Preferiu substituir gradual e lentamente as velhas emoções autodestrutivas por sentimentos e hábitos novos e saudáveis. Você pode preferir tornar qualquer experiência agradável e estimulante. Festas chatas e reuniões de comitê constituem território fértil para a escolha de novas maneiras de sentir. Quando você se sentir entediado, poderá fazer com que sua mente funcione de modo excitante, mudando de assunto através de um comentário decisivo, escrevendo o primeiro capítulo de seu livro ou elaborando novos planos para evitar esse tipo de situação no futuro. Usar a mente de forma ativa significa fazer a avaliação das pessoas e acontecimentos que lhe causam maiores dificuldades, e então decidir a respeito dos novos esforços mentais a serem feitos para que tais fatores passem a atuar a seu favor. Se você costuma ficar irritado com o mau atendimento nos restaurantes, comece por pensar por que deveria preferir não se irritar quando algo ou alguém não está se mostrando da maneira como você gostaria. Você é valioso demais para se deixar perturbar por alguém, sobretudo alguém tão sem importância em sua vida. Em seguida, elabore estratégias para alterar a situação, sair do restaurante ou seja lá o que for. Mas não se limite a ficar perturbado. Use o cérebro a seu próprio favor e acabará desenvolvendo o sensacional hábito de não se perturbar quando as coisas saem erradas. Preferindo saúde à doença. Você também pode decidir eliminar alguns sofrimentos físicos que não têm raízes em nenhuma disfunção orgânica conhecida. Certas perturbações físicas comuns, que muitas vezes não têm origem em nenhum distúrbio biológico, incluem dores de cabeça, dores nas costas, úlceras, hipertensões, urticárias, erupções da pele, cãibras, dores passageiras e similares. Certa vez tive uma cliente que jurava ser acometida de dor de cabeça todas as manhãs, há 4 anos. Cada manhã às 6h45 ela aguardava a chegada da dor e então tomava comprimidos analgésicos. Ao mesmo tempo, mantinha todos os amigos e colegas informados a respeito do seu sofrimento. Sugeriu-se a essa cliente que ela desejava as dores de cabeça e que as escolhera como meio de atrair a atenção, receber simpatia e piedade. Sugeriu-se ainda que ela poderia aprender a não querer isso e a praticar a transferência da dor de cabeça, deslocando-a do meio da testa para um determinado ponto das têmporas. Assim, a cliente aprenderia a controlar a dor, fazendo-a deslocar-se. Na primeira manhã, ela acordou às 6h30 e ficou deitada à espera da dor de cabeça. Quando esta se manifestou, a cliente, através do pensamento, fez com que a sensação se deslocasse para outro ponto de sua cabeça. Acabara de fazer uma nova escolha para si mesma, e com o tempo
abandonou por completo a opção de sentir dor de cabeça. Muitas evidências têm comprovado a ideia de que as pessoas chegam mesmo a escolher enfermidades como tumores, gripes, artrite, males cardíacos, acidentes e muitas outras, inclusive câncer. No tratamento dos pacientes ditos desenganados, certos pesquisadores vêm começando a acreditar que o fato de ajudar o paciente a não querer a doença, seja de que maneira for, pode constituir uma forma de atenuar o fator assassino presente em seu organismo. Há culturas que tratam a dor dessa maneira, assumindo poder total sobre o cérebro e tornando o autocontrole sinônimo do controle do cérebro. O cérebro, que se compõe de dezenas de bilhões de unidades operacionais, dispõe de suficiente capacidade de armazenamento para receber 10 fatos novos por segundo. Estimativas discretas calcularam que o cérebro humano pode armazenar um volume de informações equivalente a 100 trilhões de palavras e que todos nós fazemos uso de nada mais que uma diminuta fração desse espaço disponível. Trata-se, portanto, de poderoso instrumento de que dispomos e cabe a nós decidirmos a melhor maneira de utilizá-lo. Tenha isto em mente enquanto prossegue na leitura deste livro e procure escolher novas formas de pensar. Não se apresse em taxar esse controle de charlatanice. A maioria dos médicos já teve pacientes que escolheram sofrer de algum mal físico totalmente desprovido de causa fisiológica. Não é raro as pessoas ficarem misteriosamente doentes quando se veem diante de alguma circunstância difícil ou evitarem adoecer quando simplesmente não podem arcar com uma enfermidade naquele momento, de modo que adiam os sintomas, febre, por exemplo, até que a ocasião esteja superada e então desabam. Conheço o caso de um homem de 36 anos, prisioneiro de um horrível casamento. A 15 de janeiro, ele decidiu que abandonaria a esposa no dia 1º de março. Em 28 de fevereiro, foi acometido de febre alta e vômitos incontroláveis. O fato passou a se repetir. Cada vez que ele se preparava, era acometido de gripe forte ou tinha um ataque de indigestão. O homem estava fazendo uma escolha. Era mais fácil ficar doente do que enfrentar a culpa, o medo, a vergonha e tudo o que há de desconhecido numa separação. Preste atenção nos anúncios que vimos e ouvimos na televisão. Eu sou corretor. Vocês podem imaginar a tensão e as dores de cabeça que devo ter. Tomo este comprimido para me livrar delas. Mensagem: você não pode controlar a maneira como se sente quando faz certo tipo de trabalho, por exemplo, de professor, executivo ou pai. Então recorre a um fator externo. Somos bombardeados com mensagens desse tipo todos os dias. A implicação é evidente. Somos prisioneiros indefesos. Precisamos de algo ou de alguém que nos ajude. Bobagem. Só você mesmo pode melhorar sua própria sorte ou construir sua própria felicidade. Depende de você assumir o comando de sua mente e começar a praticar sentimentos e comportamentos escolhidos por você mesmo. Evitando a paralisia. Ao considerar seu potencial para preferir a felicidade, tenha em mente a palavra paralisia como indicador das emoções negativas presentes em sua vida. Talvez você ache que raiva, hostilidade, timidez e outros sentimentos semelhantes às vezes compensam e por isso se apegue a eles. Procure guiar-se pelo grau em que um sentimento paralisa, seja de que modo for. A paralisia pode ir desde inatividade total até leve indecisão e hesitação. Sua raiva o impede de dizer, sentir ou fazer algo? Se assim é, você está paralisado, perdendo oportunidades de ter experiências que lhe cabem de direito. O ódio e o ciúme estão contribuindo para que você desenvolva uma úlcera ou passe a sofrer de pressão alta. Esses sentimentos estão impedindo que você tenha um desempenho eficiente no trabalho. Você não consegue dormir ou fazer amor devido a um sentimento negativo que o acomete no momento exato? Tudo isso é sinal de paralisia. Paralisia, condição branda ou grave, na qual você não atua no nível em que gostaria de atuar. Se tal condição é gerada por sentimentos, não é preciso procurar a melhor razão para se livrar deles. Eis uma breve relação de ocasiões nas quais talvez você se veja paralisado. Elas abrangem estados de paralisia que vão desde o brando até o mais grave. Você está paralisado sempre que não consegue falar de maneira carinhosa com sua esposa e filhos, embora queira fazê-lo.
Não consegue trabalhar num projeto que o interessa. Não faz amor, embora quisesse fazer. Não fica sentado em casa o dia inteiro deprimido. Aliás, desculpem, fica sentado em casa o dia inteiro deprimido. Não joga golfe, tênis ou se dedica a qualquer outra atividade agradável do gênero por causa dos restos de um sentimento corrosivo qualquer. Não é capaz de se apresentar a alguém que o atraia. Não consegue dormir devido a alguma preocupação. Sua raiva o impede de pensar claramente. A paralisia abrange uma ampla gama de coisas. Praticamente todas as emoções negativas resultam em alguma forma de autoparalisia, e isso constitui razão sólida e suficiente para eliminar por completo essas emoções. É possível que você esteja pensando em certas ocasiões nas quais compensa ter uma emoção negativa, como, por exemplo, gritar para uma criança pequena em tom irritado para enfatizar o fato de que você não quer que ela brinque na rua. Se a voz irritada não passa de um recurso para acentuar o que você está dizendo, e se isso funciona, então a estratégia adotada é válida. Entretanto, se você grita com os outros, não para frisar um argumento, mas porque está internamente perturbado, frisar. Então você se paralisou e chegou a hora de começar a treinar novas escolhas que o ajudem a atingir o objetivo de impedir que a criança não vá para a rua, sem ter de sofrer sentimentos que o magoam. No capítulo 11, há mais sobre a raiva e o comportamento que leva ao aumento de resistência. A importância de viver o momento presente. Uma das maneiras de combater a paralisia, não importa quão branda seja, é aprender a viver o momento presente. Viver o momento atual, entrar em sintonia com o seu agora, constitui o ponto principal do viver pleno. Quando se pensa nisso, vê-se que não há realmente nenhum outro momento que se possa viver. O agora é tudo e o futuro não passa de outro momento presente, a ser vivido quando chegar. Uma coisa é certa, só se pode viver o futuro quando ele aparece. O problema, porém, é que vivemos numa cultura que menospreza o agora. Poupe para o futuro, pense nas consequências, não seja hedonista, pense no amanhã. Prepare-se para a aposentadoria. Evitar o momento presente constitui quase uma doença em nossa cultura e somos continuamente condicionados a sacrificar o presente em prol do futuro. Tiradas as conclusões lógicas, essa atitude representa não apenas evitar desfrutar o agora, como também perder para sempre a felicidade. Quando o futuro chega, torna-se presente e devemos então empregá-lo em preparações para o futuro. A felicidade é algo que pertence ao amanhã e, portanto, sempre ilusória. A doença da rejeição do momento presente assume muitas formas. Seguem-se 4 exemplos típicos desse comportamento evasivo. A senhorita Sally Forth resolve ir para o campo para se unir à natureza e sintonizar seus momentos presentes. Uma vez lá, deixa que sua mente divague e acaba por pensar no que deveria estar fazendo em casa. As crianças, as compras, a casa, as contas. Será que está tudo bem? Em outros momentos, sua mente se desloca para o futuro, para as tarefas que a aguardam logo que volte do campo. E lá se vai o presente, tomado por acontecimentos passados e futuros. A rara oportunidade de desfrutar do cenário da natureza fica perdida. A senhorita Sandshore vai para as ilhas com a intenção de se divertir e passa as férias inteiras ao sol. Não pelo prazer de sentir o sol sobre o corpo, mas pela antecipação do que dirão seus amigos quando ela voltar com um magnífico bronzeado. Sua mente está focalizada no momento futuro e quando esse momento chegar, ela lamentará o fato de não poder estar de novo na praia, bronzeando-se. Se você acha que a sociedade não contribui para esse tipo de atitude, examine o slogan de determinado fabricante de loção bronzeadora. Se você usar este produto, as pessoas ficarão com mais raiva ainda quando você voltar. O senhor Neil Prayer tem problema de impotência. Quando está vivenciando o momento presente com a esposa, sua mente divaga e escapa para algum acontecimento, passado ou futuro, de modo que o presente simplesmente se perde. Quando ele afinal consegue se concentrar no presente e começa a fazer amor, imagina que a esposa é outra pessoa, enquanto que ela, por sua vez, passa a fantasiar sobre seu amante. O Sr. Ben Fisher está lendo o manual esforçando-se para não interromper a leitura. De súbito,
Percebe que leu apenas 3 páginas e que sua mente partira numa excursão por conta própria. Ele não estava assimilando uma única ideia, mas sim evitando a matéria contida naquelas páginas, embora seus olhos se mantivessem focalizados sobre cada palavra. Ele estava literalmente participando do ritual da leitura, enquanto seus momentos presentes eram consumidos em pensamentos sobre o filme da noite anterior ou preocupações sobre o dia seguinte. O momento presente, esse tempo ilusório que está sempre com você, pode ser vivenciado da maneira mais maravilhosa, se você se entregar a ele. Absorva tudo de cada momento e se desligue do passado que já acabou e do futuro que chegará na devida hora. Agarre o momento presente, consciente de que é tudo o que você tem, e lembre-se de que desejar, esperar e lamentar constituem as táticas mais comuns e perigosas para fugir ao presente. É frequente, ao se evitar o presente, acontecer a idealização do futuro. Em algum milagroso momento futuro, a vida vai mudar, tudo se encaixará e você encontrará a felicidade. Quando atingir essa ocasião especial, formatura, casamento, um filho, uma promoção, então a vida começará para valer. Em geral, quando a ocasião chega, mostra-se decepcionante, nunca corresponde ao que você imaginou. Recorde sua primeira experiência sexual. Depois de esperar tanto tempo, não houve nenhum orgasmo explosivo, nenhuma convulsão epilética, mas sim uma estranha dúvida. Por que todo mundo fala tanto a respeito disso? E talvez aquela sensação de, mas será que é só isso? É claro que, quando um acontecimento não corresponde às suas expectativas, você pode evitar a depressão recorrendo de novo à idealização. Não permita que esse círculo vicioso se torne seu estilo de vida. Interrompa-o agora, com alguma forma de gratificação estratégica no momento presente. Em 1903, Harry James deu o seguinte conselho em seu livro Os Embaixadores: viva tudo o que puder. Não fazê-lo é um erro. Não importa muito o que você faz, especialmente desde que você desfrute a sua vida. Se não teve isso, o que é que você teve? O que se perde está perdido, fique certo disso. O momento certo é qualquer momento do qual alguém ainda tem a sorte de dispor. Viva! Ao examinar sua vida passada, como fez Ivan Illich, o personagem de Tolstói, você verificará que raramente terá sentido remorso em decorrência de algo que fez. É o que você não fez que o atormentará. A mensagem, portanto, é clara: faça. Aprenda a apreciar o momento presente. Segure cada segundo de sua vida e o saboreie. Valorize seus momentos presentes. Usá-los de maneira autodestruidora significa perdê-los para sempre. O tema da consciência do momento presente aparece a cada página deste livro. As pessoas que sabem agarrar esses momentos e ampliá-los ao máximo são aquelas que optaram por uma vida livre, produtiva e gratificante. Trata-se de escolha que todos nós podemos fazer. Crescimento versus imperfeição como motivador. Na luta para se tornar tão feliz e pleno quanto quiser em sua vida, você pode ser motivado por 2 tipos de necessidades. A forma mais comum de motivação chama-se motivação por imperfeição ou deficiência, enquanto a forma mais saudável leva o nome de motivação pelo crescimento. Se você colocar uma pedra no microscópio e observá-la cuidadosamente, verificará que ela nunca se modifica. Mas se você colocar um pedaço de coral sob o mesmo microscópio, perceberá que ele cresce e se modifica. Conclusão: o coral está vivo e a pedra morta. Como é que você distingue entre uma flor viva e uma flor morta? A flor que cresce está viva. A única evidência de vida é o crescimento. Isso também se aplica ao âmbito psicológico. Se você cresce é porque está vivo. Se você não está crescendo, poderia perfeitamente estar morto. Você pode ser motivado pelo desejo de crescer e não pela necessidade de sanar suas deficiências. Se reconhecer o fato de que sempre pode crescer, melhorar, tornar-se mais e maior, será suficiente. Quando você decide ficar paralisado ou sofrer emoções dolorosas, está tomando uma decisão contrária ao crescimento. Motivação pelo crescimento significa usar a energia vital em prol de maior felicidade e não ter de melhorar porque cometeu algum pecado ou porque é, de algum modo, uma pessoa incompleta. Um corolário disso da escolha do crescimento como força motivadora é o domínio de si a cada momento presente de sua vida.
Domínio significa que é você quem decide seu destino. Não lhe cabe enfrentar, esforçar-se ou ser alguém que se adapta ao mundo. Em vez disso, você escolhe o seu mundo. George Bernard Shaw expressou essa ideia em A Profissão da Senhorita Warren. As pessoas sempre culpam as circunstâncias por aquilo que são. Eu não acredito em circunstâncias. Quem se sai bem neste mundo são as pessoas que saem à procura das circunstâncias que desejam e, se não as encontram, criam-nas. Mas lembre-se do que foi dito no início deste capítulo. Modificar a maneira de pensar, ou sentir, ou viver é possível, mas nunca fácil. Por um momento, façamos uma conjectura. Se lhe dissesse enfaticamente que dentro de um ano você deveria cumprir uma tarefa difícil, tal como correr uma milha em 4 minutos, ou dar um perfeito salto ornamental a partir do trampolim mais alto, e que se não o conseguisse, seria executado. Você entraria num regime disciplinado, segundo o qual treinaria diariamente até o momento de realizar a tarefa. Você estaria treinando sua mente, tanto quanto seu corpo, porque é a mente que dá as ordens ao corpo. Você treinaria, jamais cedendo à tentação de desistir ou relaxar, e cumpriria a tarefa, salvando a sua vida. O objetivo dessa pequena fantasia é, evidentemente, provar determinado ponto. Ninguém acredita que o corpo possa ser treinado da noite para o dia. Contudo, muitas pessoas esperam que a mente reaja imediatamente. Quando tentamos aprender um novo comportamento mental, queremos tentá-lo uma vez e vê-lo tornar-se instantaneamente parte de nós. Se você quer mesmo livrar-se da neurose, sentir-se gratificado e ter o controle de suas próprias escolhas, se realmente quer alcançar a felicidade do momento presente, terá de aplicar o mesmo tipo de dedicação rígida à tarefa de desaprender o raciocínio autodestrutivo que aprendeu até agora, que aplicaria ao aprendizado de qualquer façanha difícil. Para dominar este tipo de realização, você terá de repetir incessantemente que sua mente lhe pertence de fato e que você é capaz de controlar seus próprios sentimentos. O restante deste livro constituirá um esforço no sentido de ajudá-la a atingir suas metas pessoais, fazendo com que você repita exatamente esses temas. Você pode escolher e seus momentos presentes lhe pertencem para que os desfrute, se decidir assumir o comando de si mesmo. Sigamos para o capítulo 2.